Você fez o seu bioestimulador de colágeno, seu ácido polialilático, sua hidroxiapatita de cálcio e depois de um tempo, poucas semanas, você já notou uma nodulação. Eita, que isso não era um efeito desejável. E não era mesmo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque claro que os granulomas ou as nodulações são motivo de preocupação e são sim eventos adversos e indesejados quando dos bioestimuladores de colágeno. Eu me chamo Leonardo de Deus Melo, médico cirurgião geral pós-graduado em dermatologia e em medicina estética. Quero te convidar para um canal em que eu, com certeza absoluta, divido com você bastante conhecimento em estética facial e corporal, mas de uma maneira tranquila, leve, para fazer com que a tua análise crítica seja sempre desenvolvida, para que você se reconheça com alguns conteúdos, para que você entenda o porquê do sucesso ou do insucesso de algumas condutas já tomadas. Vamos lá então falar de um tema bem importante que infelizmente acontece e a gente vai tentar entender um pouquinho melhor o porquê deles acontecerem e o que a gente poderia lançar mão no intuito de atenuá-los, suavizá-los ou até mesmo de corrigi-los. Bem, pessoal, os bioestimuladores de colágeno, eles quase sempre, quando feitos, fazem com que o bom ou a boa profissional que o injetou peça ao paciente, recomende ao paciente a regra dos 5 ou o método 555. Cada empresa usa um nome diferente e aí eu brinco que é sempre mais do mesmo, mas esse método mnemônico que reforça a importância de, como dever de casa, você massagear a região, toda a região que recebeu esse bioestimulador de colágeno 5 vezes ao dia, por 5 minutos, por 5 dias. E aí, por que de tudo isso? Há algumas explicações. Sem dúvida alguma, a mais relevante dentre elas seria porque quanto mais se massageia, mais se distribui o produto, se homogeneiza a sua distribuição no plano onde ele foi deixado e diminui, minimiza ou anula os riscos temidos de nodulações ou granulomas. Os famosos carocinhos. Eu estou sentindo que tem um carocinho aqui. Eu estou sentindo que ficou um carocinho aqui, depois do Sculptra, depois do Eleva, depois do Radiesse. E aí o primeiro ponto que eu quero reforçar com vocês. Sim, todos os bioestimuladores de colágeno são passíveis de produzir esses nódulos, esses caroços. No passado, quando os bioestimuladores começaram a ser utilizados em dermatologia estética, em cosmetria, eles tinham suas concentrações muito altas, eles eram menos diluídos e a chance dessas complicações era, portanto, muitíssimo maior do que a gente observa hoje. Na medida em que o conhecimento teórico e as aplicações práticas foram se desenvolvendo ao longo das décadas, a gente, enquanto profissional da cosmetria, foi compreendendo a inestimável importância da correta diluição desses bioestimuladores de colágeno. E aí eu estou falando tanto do ácido polialilático, e aí eu vou sinalizar sim, sem nenhum conflito de interesse, porque não sou speaker de nenhuma marca. O Sculptra da Galderma e o Eleva da Renova, seja o Eleva ou Eleva X, ou a hidroxiapatita de cálcio, sob as várias formas de Radiesse da MERS, ou o Diamond também da Renova. De novo, eu não tenho conflito de interesse, eu não sou speaker dessas marcas,
mas sei que são marcas de relevância no mercado e que chegam aos ouvidos de todos nós com grande facilidade. E não tem esse papo de que um causa nódulo e o outro não causa nódulo. Essa é a primeira verdade, esse é o primeiro mito que eu quero que você desconstrua, tá? A verdade é que todo e qualquer bioestimulador, quando muito concentrado, ele tem as suas chances aumentadas de produzir nodulações, sim. Somado aos erros de diluição, que eu consideraria talvez um dos mais importantes, a falta da massagem vigorosa, 5 vezes. Gente, 5 vezes não é fácil. Massagear uma face 5 vezes de manhã, no meio da manhã, na hora do almoço, de tarde, de noite, isso não é uma tarefa fácil, porque a gente não faz lá um bioestimulador e fica 5 dias de férias. A vida continua. Até porque essa é a proposta do procedimento, né? Ele é um procedimento que tem essa grande vantagem de ser um procedimento muito ou quase nada limitador, né? Limitante do cotidiano. Então as atividades laborais continuam, as atividades cotidianas se mantêm, mas com esse dever de casa das 5 vezes, que não é fácil. E não são 5 vezes assim. São 5 minutos. E aí eu brinco que para quem está ali contando, 5 parece que viram 50, porque não acaba nunca. E ainda por cima não é só hoje. É amanhã, depois e depois. São 5 dias, quase uma semana. Então, a falta dessas massagens ou a má qualidade dessas massagens pode sim responder pela localização de produto num determinado sítio específico da pele e ali sim serem formados esses caroços, né? Vamos falar assim em bom português para ficar compreensível para toda e qualquer pessoa. E aí, o que a gente faz? Primeiro, a gente tenta, apesar de tarde, retomar essas massagens. Então, alguns caroços ainda poderão ser revertidos com massagens vigorosas. Para além das massagens, eu aventaria os tratamentos estéticos, que eu sempre digo aqui que, na minha opinião, em muito andam de mãos dadas com a dermatologia estética. E por isso que aqui na clínica eu tenho como um suporte muito importante o trabalho de uma tecnóloga em estética e cosmética, que é a Glauce, que vocês conhecem por alguns vídeos. Ultrassonografias estéticas ou até mesmo a radiofrequência, embora eu achasse que a ultrassonografia tivesse um melhor papel nessa hora. Mas essas tecnologias podem ser nossas amigas em sessões definidas, numa frequência individualizada. Aí não tem receita de bolo, aí tem a avaliação do ou da profissional para determinação desse protocolo. Mas essas são tecnologias que podem, em muito, ajudar a gente a desmanchar, diminuir esses caroços. E quando essa parte não invasiva não resolve, aí a gente tem sim que pensar em métodos que são invasivos e que passam desde injeções, medicamentos intralesionais, até mesmo a excisão cirúrgica. Com relação aos medicamentos intralesionais, eu diria que precisam ser feitos por prescritores experientes na concentração dessa medicação, na possibilidade ou na necessidade de também definir, conforme a resposta clínica, uma frequência nas suas sessões e que essa dose mal calculada ou plano mal feito pode não apenas só desmanchar o caroço, mas atrofiar essa pele ou até responder por outros eventos adversos. Então, há que se ter cuidado. Não é porque é só uma injeçãozinha que também é molezinha da gente resolver, tá? Nada disso resolvendo, aí sim a gente tem que pensar na possibilidade, especialmente quando é um caroço de tamanho significativo e de comprometimento estético muito significativo também, que seria a sua excisão cirúrgica. E aí eu acho que fica mais óbvio a gente compreender
esse procedimento devesse ser feito por um profissional que tenha habilidades, conhecimento e habilidades cirúrgicas para dominar, então, a anestesia da área, a excisão através da mínima incisão possível, né? Já que a gente corre o risco aí de uma cicatrização, que pode ser inestética ou não, enfim. Mas, voltando, pessoal, bioestimuladores de colágeno são necessários. Penso eu que são injetáveis cada vez mais protagonistas nos protocolos terapêuticos, uma vez que a gente cada vez mais volta a inteligentemente usar os ácidos hialurônicos com o intuito de preencher o que está faltando ou preencher o que já foi mais convexo, mais volumizado e com o envelhecimento está se perdendo e não produzindo verdadeiras bolhas que estão andando pelas ruas. E nessa pegada de, sobretudo, ter, através dos tratamentos cosmiátricos, naturalidade, a gente pensar em qualidade de pele através da firmeza, da sustentação e da manutenção da beleza. E eu já falei sobre isso em vídeos anteriores no canal. Tratamentos mantenedores da beleza, em que certamente os bioestimuladores estão ali incluídos. Tá certo? Espero ter contribuído com esse conteúdo. Espero ter acalmado o coraçãozinho de quem porventura esteja aí experimentando algum desses possíveis carocinhos pós-procedimento com bioestimuladores de colágeno. E aí, antes de eu fechar, só um parênteses que me ocorre agora, o Harmonicá da Allergan, e aí eu quero aproveitar para mais uma vez reforçar que eu não tenho conflito de interesse por não ser speaker de nenhuma empresa, mas aproveitar esse veículo importante para multiplicar aqueles produtos em que eu acredito, que eu uso por acreditar, sobretudo, que o Harmonicá, essa associação entre ácido hialurônico e hidroxiapatita de cálcio, não exige essa massagem vigorosa por 5 minutos, 5 vezes ao dia, por 5 dias, porque assim este produto está posicionado no mercado, porque assim os speakers da marca nos treinam nos meetings, nas masterclasses para as quais nós somos convidados, e é por isso que é tão importante o profissional que entende a educação continuada como fazendo parte da sua vida. Há produtos novos a todo momento, há produtos que vão interfacear essas várias etapas do anti-aging, né? Há produtos que não apenas preenchem, mas também bioestimulam, como é o caso do Harmonicá. Quer dizer, ele melhora a convexidade, ele melhora o volume, mas ele também melhora a qualidade, ele também faz colagênese, elastogênese, ele também firma, ele também sustenta, ele também contorna. E aí o entendimento dessas novas tecnologias que a todo momento nos deixam tão inquietos, né? Porque na verdade é mais ou menos isso que a indústria faz com a gente a todo momento. E faz com a gente enquanto paciente também, né? Precisa nos lembrar que se o conhecimento ele é mudado ou a todo momento ele é acrescido de algo, esse ou essa profissional precisa estar em educação continuada, e isso é um parâmetro importante na análise de vocês com relação à escolha de quem vai tratar vocês, porque sem dúvida alguma, uma das variáveis desse caroço passa por nós profissionais, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não vou dizer que a culpa do carocinho foi só você que não massageou direito em casa, se eu diluí mal o produto, se eu entreguei mal esse produto num plano equivocado ou num lugar um pouco mais que em outro, ou utilizei talvez um produto não tão adequado para aquele tipo de pele, enfim. É isso, pessoal.
Obrigado pela atenção de vocês até o último minuto. Espero que vocês tenham curtido e que demonstrem isso então pra gente, compartilhando, se inscrevendo, e eu vou repetir isso muitas vezes, porque eu quero que a gente aumente aí esse número de inscritos, eu quero que aquela placa prateada vire uma segunda dourada, eu quero compartilhar essas vitórias com vocês, tá? Eu quero que vocês torçam, né, para quem torce, pelo crescimento desse canal que é um pouco nosso, né? É isso. Beijo grande, até semana que vem e juízo com a PEC.